Talvez o que esteja te cansando não seja apenas a vida. Talvez seja o barulho que você carrega por dentro. Porque existem dores que não pedem pressa, não pedem explicações imediatas, não pedem soluções rápidas. Elas pedem silêncio. Mas quase ninguém aprendeu a escutar isso. Vivemos em um tempo em que tudo exige rapidez. Responder rápido, superar rápido, decidir rápido, seguir em frente rápido. Só que a alma não funciona no ritmo da pressa. Ela precisa de espaço, de pausa, de silêncio, de presença. Muitas vezes, o sofrimento não aumenta apenas por causa do que aconteceu. Ele aumenta porque tentamos abafar o que sentimos com distrações, com excesso de pensamento, com ruídos, com ocupações, com fuga. E quanto mais fugimos, mais cansados ficamos por dentro. Talvez seja por isso que tanta gente esteja esgotada, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque o corpo continua, a rotina continua, os compromissos continuam, mas por dentro existe uma mente agitada demais e um coração que já não consegue respirar em paz. Existe uma antiga história sobre um homem que subiu uma montanha para encontrar um mestre. Ele chegou aflito, com os olhos cansados, com a mente cheia, com o coração pesado. Sentou-se diante do mestre e começou a falar. Falou da dor que sentia, falou das perdas, falou da ansiedade, falou da culpa, falou do medo do futuro, falou do cansaço de tentar ser forte o tempo todo. Ele falava como alguém que estava se afogando por dentro e esperava que alguma resposta o salvasse imediatamente. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos, esperando um conselho, mas o mestre não disse nada. Permaneceu apenas olhando para ele com calma. O homem estranhou e perguntou: "Você não vai me responder?" E o mestre disse: "Eu já estou respondendo." O homem não entendeu. Então o mestre pegou uma tigela com água e começou a mexê-la com uma vareta. A água ficou turva. A poeira do fundo subiu. Tudo ficou embaralhado. Depois disso, o mestre apenas colocou a tigela no chão e esperou. Sem mexer, sem tocar, sem insistir, sem controlar. Aos poucos a água começou a se acalmar. A poeira foi descendo devagar, e aquilo que antes estava turvo voltou a ficar claro. Então o mestre disse: "Sua mente também está assim. Essa imagem é simples, mas carrega uma verdade profunda. Muitas vezes queremos clareza enquanto continuamos agitando tudo por dentro. Queremos paz, mas alimentamos pensamentos sem parar. Queremos respostas, mas não criamos espaço para ouvi-las. A mente cansada tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Revive o passado. Discute mentalmente o que já passou. Teme o que ainda nem chegou. Cria cenários. Se culpa, se cobra, se pressiona. E nisso a água interior nunca assenta, fica sempre turva. A grande ilusão é achar que o excesso de movimento sempre traz solução. Nem sempre traz. Às vezes, o que mais atrasa a cura é justamente o hábito de mexer em tudo o tempo inteiro. Há momentos em que parar não é fraqueza, é sabedoria. Há momentos em que silenciar não é vazio, é remédio. Há momentos em que desacelerar não é desistir da vida, é voltar a senti-la com mais verdade. O silêncio não resolve todos os problemas de uma vez, mas ele revela muita coisa que o barulho esconde. No silêncio, você percebe o que realmente está sentindo. Percebe o que era medo e o que era intuição. Percebe o que era dor do presente e o que era apenas ferida antiga, sendo revivida. Percebe o quanto você vinha tentando ser forte o tempo inteiro, sem se permitir descansar. O silêncio também mostra o que já não cabe mais em você. Às vezes, o que te machuca não é apenas o que aconteceu, é o apego ao que você esperava que acontecesse. Às vezes, o que te esgota não é só o caminho, é o peso que você insiste em carregar enquanto atravessa esse caminho. E certas verdades só aparecem quando a mente para de correr. Não como castigo, não como cobrança, mas como consciência. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez sua vida esteja seguindo por fora, mas por dentro exista um cansaço que ninguém vê.
Talvez você esteja sorrindo, trabalhando, cumprindo tarefas, conversando normalmente, mas em silêncio o seu coração esteja pedindo uma pausa. E tudo bem admitir isso. A alma também se cansa. O coração também pede abrigo. A mente também precisa descansar. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Você não precisa responder tudo agora. Você não precisa ter clareza sobre todos os caminhos neste momento. Às vezes, basta aquietar o coração o suficiente para enxergar o próximo passo. A cura nem sempre começa com uma grande mudança externa. Muitas vezes, ela começa em um instante pequeno e sincero. Um momento em que você se senta em paz. Um momento em que você respira fundo. Um momento em que você para de fugir de si. Um momento em que você não tenta explicar tudo. Um momento em que você simplesmente fica. E nesse ficar, algo dentro começa a baixar. Como a poeira na água. Como a ansiedade quando encontra acolhimento. Como a dor quando deixa de ser combatida e passa a ser compreendida. Talvez hoje você não precise de mais uma resposta. Talvez precise de menos ruído. Talvez não seja hora de correr atrás de tantas certezas. Talvez seja hora de escutar melhor o que existe em você. Nem toda resposta vem no barulho. Há lições que só o coração entende. O silêncio não é ausência, ele é espaço. Espaço para sentir, espaço para respirar. Espaço para compreender, espaço para reorganizar a alma. E muitas vezes é exatamente nesse espaço que a paz começa a nascer. Não uma paz perfeita, não uma vida sem desafios, mas uma paz honesta. A paz de quem para de lutar contra tudo o que sente. A paz de quem entende que desacelerar também é uma forma de sabedoria. A paz de quem percebe que a alma também precisa respirar. Então, quando tudo estiver confuso demais, lembre-se da água turva. Nem sempre você precisa forçar clareza. Às vezes, precisa apenas parar de agitar. Talvez a vida esteja tentando te ensinar algo no silêncio. Talvez exista uma cura acontecendo devagar dentro de você. Mesmo que você ainda não consiga ver com nitidez, desacelerar não é perder tempo. Desacelerar é voltar para dentro. E quem aprende a pausar, começa a enxergar. Se essa mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho desacelerar. E fique por aqui, porque neste canal sempre haverá um espaço de paz para a sua mente e um respiro para a sua alma.